Jonas, capítulo 4. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Jonas, capítulo 4, vai dizer assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre a nossa vida, pelo teu amor sobre a nossa vida, meu Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor abra o nosso coração. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. O Senhor venha nos tocar nessa noite, venha nos trazer entendimento a respeito de quem Tu és e o Teu desejo sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos aqui diante de um profeta chamado Jonas. Quem aqui já ouviu essa história de Jonas? Já leu a história de Jonas? Levanta a mão bem alta assim para eu ver. Amém. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Jonas, glória a Deus. Mas muitas pessoas ainda não, então a gente vai contar essa história. Amém? Na minha Bíblia, o livro de Jonas tem uma folha. São 4 capítulos, bem curtinhos. Eu quero te desafiar a chegar em casa e ainda hoje ler esses 4 capítulos todos. Queridos, Jonas é um profeta muito humano. É um profeta que relembra muito como nós somos. Ele é o primeiro profeta transcultural. Que é isso, pastora? O primeiro profeta chamado para falar a um povo que não era o povo de Israel. E eu li com vocês aqui o capítulo 4, o final desse livro, que termina com uma grande pergunta sem resposta. Esse profeta, queridos, ele está furioso
furioso porque Deus pede algo para ele que ele não quer fazer. E a gente vai ali para o capítulo 1, para a gente falar sobre essa história, amém? Você está com a sua Bíblia aí? Vamos acompanhar junto comigo? E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Cidade de Nínive. Queridos, Nínive era uma capital assíria. E a Assíria foi um povo que subjugou, que fez muita crueldade com o reino do norte, que era o povo de Jonas. Então, quando Jonas recebe essa mensagem de Deus, Deus nada mais está falando para ele do que: ei, Jonas, sabe aquele povo que tanto escravizou, que tanto subjugou, que fez tanta crueldade contra o teu próprio povo? Sei, Senhor. Então, tu vai até lá, tu vai até eles e tu vai pregar arrependimento para eles. É tipo assim, eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que São Paulinos não gostam dos corintianos, é isso, Jadson? Não sabe? Também? Poxa, alguém do futebol me ajuda. São Paulo contra quem? Flamengo? Corinthians? É isso aí. Porque esse exemplo, né? Enfim. Bolsomínios contra petralhas. Pronto. Pensa assim, numa raiva que Jonas tinha desse povo. Pensa num ódio que Jonas tinha. Vocês viram o texto, ele está furioso. Mas Deus fala com ele e dá essa ordem para ele: você vai, e você vai pregar arrependimento a Nínive. E o que Jonas faz? No capítulo 1, no versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Queridos, a gente está aqui diante do profeta fujão, do profeta desobediente, amém? O Senhor manda ele para Nínive e ele simplesmente paga a passagem para ir para exatamente o lugar oposto. Se Nínive era para a direita, Tarsis era para a esquerda. É igual a gente quando o Senhor fala, vende, e a gente compra. É quando o Senhor fala para a gente, fica, e a gente sai. Ele faz exatamente o oposto daquilo que Deus pede para ele. E o engraçado, queridos, é que Jonas imaginava fugir da presença de Deus. E isso é uma ideia muito irônica, que muitas vezes a gente também acha que pode fazer, que também consegue fazer. Fugir da presença de Deus. E aí a gente lembra do salmista Davi falando: Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto céu, ou se eu for até o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Porque não há lugar algum que nós possamos fugir do olhar do Senhor. Não há lugar algum aonde Ele não esteja com os seus olhos fitados em cada um de nós. E Jonas, queridos, ele bravo, frustrado com Deus, quer sair da presença de Deus. E ele vai para o lugar totalmente oposto. Ele vai na direção completamente oposta.
E queridos, toda vez que nós vamos desobedecendo ao Senhor, nós vamos caminhando a direção oposta dos propósitos dele para nossa vida, das promessas dele para nossa vida, e isso tem um custo, amém? Nínive ficava a nordeste, Tarsis a sudoeste. Então Jonas literalmente pega o caminho oposto. Ele desce a Jope, desce ao navio, desce ao porão. Porque quando a gente toma uma decisão fora da vontade de Deus, queridos, um abismo chama outro abismo, amém? E é isso que acontece com Jonas. Ele vai descendo ao mais profundo abismo. Ele desce a Jope, ele desce ao navio, ele desce ao porão. E a gente vai ler o versículo 4 que diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. Um clamava o Deus da água, outro clamava o Deus das estrelas, outro clamava o Deus da terra, outro clamava o Deus do vento. Cada um clamava ao seu Deus. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Imagina essa cena. Os marinheiros lá, tudo desesperado na tempestade, jogando as coisas para fora do mar, e Jonas tranquilão, dormindo, sossegado. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem tantas vezes que a gente está num lugar completamente oposto ao lugar que Deus nos chamou, e a gente está dormindo tranquilinho, achando que está tudo certo. Deus permite, mas calma. Não é porque está tudo tranquilinho, porque você não está enxergando a tempestade que você está criando. Porque Jonas cria essa tempestade com a sua desobediência. Jonas dorme enquanto todos oram aos seus deuses. E queridos, quando a gente desobedece, uma das primeiras coisas que a gente faz é parar de orar. É parar de olhar para o Senhor. Até porque Jonas, para ele parar e orar, ele primeiro ia precisar se haver com o seu erro e se arrepender, amém? Então, Jonas dorme profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ou seja, vocês estão orando para esses deuses aí? O meu Deus é o Deus que fez todas as coisas. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ah, queridos, o povo hebreu foi chamado para ser uma bênção nessa terra, amém? Através do povo hebreu, Deus queria mostrar a sua bondade a todos os povos. Mas fora da direção de Deus, Jonas, ao invés de ser uma bênção, ele se torna uma maldição dentro daquele navio.
E é isso que a gente se torna toda vez que a gente sai completamente dos caminhos do Senhor, dos propósitos do Senhor e da trilha que Ele decidiu para nós. O caminho de desobediência, queridos, tem um custo. Jonas, ele sabia, e ele fala: pode me jogar no mar. Pode me jogar no mar porque eu sei, eu tenho consciência. Mas ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. É assim que as coisas acontecem na nossa vida. Quando a gente vai teimando em manter um Jonas na nossa vida, às vezes a gente é o Jonas, amém? E às vezes tem um Jonas na nossa vida que o Senhor está falando: tira, joga para fora, não te pertence, não é para você. Vai tirar fora do caminho, vai atrair tempestade para a sua vida. Não faz aliança, não faz negócio, não junta com essa pessoa, não anda com ela. Jonas na tua vida. E às vezes você é o próprio Jonas, amém? Às vezes nós somos o próprio Jonas. Eu me incluo nessa mensagem sempre, queridos. E quando, queridos, a gente tende a forçar a barra, mais as coisas vão piorando, mais a tempestade entorna. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então o que aconteceu aqui, queridos? Recapitulando, Jonas recebe o chamado de Deus para ir pregar a Nínive, essa capital da terra assíria que tanto havia escravizado seu povo. E Jonas, patriota, xenofóbico, fala: eu pregar para esse povo se arrepender? Eu não. Eu vou para o lado oposto. E desobedecendo a Deus, ele entra nesse navio e ele atrai essa tempestade. E quando eles lançam sortes, ele fala: ei, sou eu. Sou eu que estou desobedecendo, sou eu que estou fora da vontade de Deus. Deus me pediu algo e eu não estou fazendo aquilo que Ele me pediu. Podem me lançar no mar. Podem me lançar no mar que tudo vai se aquietar. E os marinheiros fazem isso, lançam ele no mar. E a história conta que um grande peixe vai lá e engole Jonas. Que o Senhor faz com que um grande peixe engula Jonas. E aqui é um momento, né, que muitos de nós ficamos: um grande peixe engole Jonas. Queridos, a Bíblia nos relata isso. Aí eu lembro de uma história que conta que um menino estava na sala ouvindo essa história, e a professora para ele falou, para a sala falou: vocês acreditam mesmo que Jonas foi parar na barriga de um peixe? Sério, vocês acreditam nisso? E aí o menino responde para a professora: professora, eu não sei, mas quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Jonas como é que foi essa história. Como é que foi esse negócio de ficar 3 dias na barriga do peixe? E a professora pergunta: e se ele foi para o inferno? Aí ele responde: aí a senhora pergunta. Nada contra as professoras, mas a Bíblia conta isso, que ele foi parar na barriga do grande peixe, no mais profundo abismo. E lá, queridos, no mais profundo abismo, nessa angústia, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor.
E dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu, porque o Senhor sempre nos responde, amém? Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, a teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Que coisa linda, gente. E o Senhor deu ordens ao peixe, ele vomitou Jonas em terra firme. Queridos, todos nós somos Jonas em algum momento da vida, amém? Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da situação que a gente está. Quem nunca quis fugir de uma conversa difícil? Quem nunca quis, querido, fugir de um chamado desafiador, de um chamado incômodo, que nem esse profeta? Quem nunca quis fugir de uma reconciliação que o Senhor vem pedindo? A gente sempre tem, queridos, uma Tarsis emocional perto da gente. Vocês concordam ou não? A Tarsis emocional, queridos, é aquele lugar onde a gente está fingindo que aquela palavra não é com a gente. Sabe esse momento agora, enquanto eu prego, e que o Espírito Santo de Deus começa a sussurrar coisas no seu ouvido? E você, em algum momento, fala: nada a ver, não é comigo. A minha irmã deveria estar nesse culto hoje. Meu amigo deveria estar nesse culto hoje. Não, queridos. Não resista à voz do Espírito Santo em seu coração nessa noite. Ele está falando com você. Eu só sou um instrumento aqui. O Espírito Santo de Deus está entre nós, amém? E Ele está falando em nosso coração. Não resista àquilo que o Espírito está falando ao seu coração. Jonas, queridos, o livro de Jonas não é um livro sobre Jonas, sobre um grande peixe, sobre Nínive. É um livro sobre Deus e sobre a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O livro de Jonas, queridos, é sobre um Deus que não desiste nem da cidade rebelde e nem do profeta teimoso, nem de mim e nem de você. Jonas, ele ora ao Senhor. E no início do capítulo 3, a gente vê Jonas indo até Nínive. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Queridos, Nínive não era uma cidade litorânea.
Então o peixe joga Jonas em praia e ele vai caminhando, elaborando tudo aquilo que aconteceu na mente dele, no coração dele. E ele vai para Nínive. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vocês percebem? Ele vai, mas ele vai de má vontade ainda. Tipo, tá bom, eu vou, mas eu não queria estar indo. E ao invés de ele percorrer a cidade por 3 dias, ele percorre em 1 dia. E ao invés de ele pregar sobre a graça, sobre o favor de Deus, que estava ali sobre a vida deles, ele prega: olha, se arrependam. E ele não fala da graça de Deus. E queridos, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, quando a Bíblia fala que se arrependeu, não é o mesmo sentimento que o nosso amém? De fiz algo, agora eu não quero fazer mais. Imagina Jonas furioso. Do rei até a menor criança, todas as mulheres, todos os homens ouvem o que ele prega e se arrependem. E aí começa a tristeza, a fúria de Jonas. Como é que é? Deus vai salvar esse povo? Como é que é? Deus vai ter misericórdia dessas pessoas? Jonas, queridos, termina extremamente furioso, emburrado debaixo de uma planta. Ele está inconformado com a bondade de Deus. Ele está inconformado como Deus pode abençoar, como Deus pode ter misericórdia de um povo que para ele, se fosse para o inferno, está tudo bem. Esse livro, queridos, fala sobre a vontade de Deus, é do desejo de Deus que todos sejam salvos. E fala sobre, muitas vezes, como nós reagimos à vontade de Deus. Jonas, queridos, olhava para esse povo e falava, e pensava em seu coração: eles não merecem. E deixa eu te perguntar, quantas vezes em seu coração você olhou para alguém e o Senhor te deu uma missão? Perdoa. O Senhor te deu uma palavra: ajuda. O
O Senhor te deu uma mensagem: oferece o outro lado. E você disse: esse aí, essa aí, não, Deus. Me pede, Deus, qualquer coisa, menos que eu tenha misericórdia dessa pessoa, menos que eu faça as pazes com ela, menos que eu perdoe ela, menos que eu tenha que olhar novamente nos olhos dela. Nós muitas vezes somos Jonas. Muitas vezes olhando para a bênção de Deus alcançando algumas pessoas e ficando irado, como ele estava, dizendo: como é que pode? Eu aqui fazendo tudo certo, tudo correto, e essa tempestade acontecendo na minha vida, enquanto o outro lá parece que está, de boa. E a gente fica bravo com Deus, fica brava com Deus. Jonas é alguém emburrado com Deus, chateado com Deus. Como é que Deus pode ter misericórdia dessas pessoas? E o que o livro de Jonas nos mostra, queridos, é que sim, Deus ama pessoas que a gente gostaria que Ele não amasse. Deus tem misericórdia de pessoas que a gente não teria misericórdia. E termina com uma pergunta em aberto: não deveria eu ter compaixão daquela grande cidade? Essa pergunta fica em aberto, querido, e ela é feita para mim e para você nessa noite.